Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Guia de Atos dos Apóstolos, escrito pelo patrono dessa casa, Kaibart Schutel, enquanto ainda estava encarnado por volta de 1932, 33. Hoje nós vamos, na sequência, como nós estamos estudando, vamos ao capítulo Paulo e Barnabé se dirigem aos gentios. Então vamos ler o Atos dos Apóstolos e depois os comentários de Kaibart. No sábado seguinte, reuniu-se quase a cidade toda para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era a vós que se devia falar primeiramente a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nós viramos agora para os gentios, porque assim nolo ordenou o Senhor. Eu te tenho posto para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres devotas da alta posição e os principais da cidade, e excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsaram-nos do seu território. Mas, havendo estes sacudido contra aqueles o pó de seus pés, foram a Icônio, e os discípulos estavam cheios de gozo e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 44 a 52. Então vamos ver o que é que Kaibart Schutel vai comentar sobre especificamente isto que nós acabamos de ler. Diz ele o seguinte: o judaísmo se reproduz perfeitamente no romanismo. É o mesmo espírito de ódio, de absolutismo, de privilégio e de superioridade. Não é da nossa turma, estamos como? Não estão fazendo o que nós estamos fazendo, é tudo errado. Ódio, vamos perseguir, vamos matar, vamos bater, vamos expulsar. E continua então Kaibart: os judeus, sob a direção sacerdotal, como se depara na narração, não suportavam a palavra apostólica e contradiziam-na sempre, mas faziam-no sem base, sem lógica, sem motivo plausível que justificasse as suas condenações. Isso é comum acontecer com a sociedade. Vou perder os meus privilégios? Sou contra, mata, prejudica, manda embora, tira da nossa frente. Eu não posso perder os meus privilégios. E também não quero aprender as coisas que estão sendo trazidas como novas, que vão alargar o meu conhecimento. Deixa como está. Isso até hoje é assim. E continua Kaibart: e como o povo aplaudisse e concorresse às pregações dos apóstolos, eles, judeus, instigaram, como fazem atualmente os sacerdotes romanos. Isso é o Kaibart falando na época 1932, 33.
para perseguirem os discípulos de Jesus, expulsando-os do lugar onde eles estavam. Então não há dúvida que, com armas tão infames, não podiam deixar de vencer aqueles em cujo coração só palpitava a humildade, o amor e a resignação. Vejam, mas por que Deus deixava acontecer tudo isso? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que for o causador do escândalo. Lembremos-nos, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. E para que corrijamos as bobagens feitas no passado, é necessário que haja atitudes como essas relatadas aqui. Deus permite, sim, lógico, cumprir a lei de ação e reação. Os apóstolos, então, voltando aqui a Caibar, retiraram-se, mas não se esqueceram de pôr em prática a recomendação do Mestre, sacudindo contra os inimigos do bem o pó de seus pés. Entretanto, os gentios, cuja religião não era outra que o paganismo insciente e idólatra, receberam de braços abertos os nossos pegureiros e abriram seus corações para as irradiações da luz celeste que lhes devia iluminar o caminho da vida eterna. E os gentios se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, proferida por aqueles portadores da redenção. E conclui Caibar. Enfim, partiram os apóstolos, depois desta perseguição, para Icônio, e aqueles que ficaram e se converteram alegravam-se no Senhor, permanecendo na oração e no estudo para a conquista de maiores graças. Vejam, eles eram pagãos, mas faltava que alguém trouxesse alguma coisa, trouxesse orientações novas, mostrasse novos caminhos. E eles aceitaram, perceberam, usaram a inteligência, usaram a lógica, perceberam que tinha lógica e seguiram a lógica. Ao contrário do que fizeram os judeus, não queriam seguir a lógica, não queriam perder privilégios. Foi assim, assim será eternamente. Estamos prontos para as mudanças? Somos equivalentes aos gentios hoje? Estamos recebendo os ensinamentos do Mestre com vontade? Estamos, enfim, buscando as conquistas para a vida eterna? Estamos assimilando? Ou estamos agindo como os judeus? Como é que nós estamos? Qual é a nossa reação hoje? Qual foi ontem, anteontem, na época? Mudamos alguma coisa? Comentários, perguntas, por favor. Não quase nada, né? Mudamos muito pouco. Quase nada, meu caro Pedro. As mulheres sempre parece que tem parece não, elas têm algo a mais, né? Tinha muitas mulheres que já estavam aí, devotas inclusive, fala aqui no Evangelho, né? Estavam então ouvindo e aceitando e talvez até difundindo aqueles princípios, né? E foram instigadas pelos maridos, pelos homens a perseguir. Complicado, viu? Não é fácil. Agora, por que tudo isso acontece? Porque, como eu disse há pouco, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Mas espera um pouco. Deus permite? Jesus, o governador do planeta, permite? Tem que permitir. Ele mesmo deixou claro. Não é necessário que se pague o mal com o mal. Podemos corrigir o mal com o bem, mas nós gostamos de fazer o mal. Nos locupletamos com o mal. Gostamos. Ai daquele que fizeram o mal. Corrigimos uma situação do passado, aquele que participou. Mas eu assumo compromisso para o futuro. Infelizmente é assim que funciona. Essa é a lei. Não tem jeitinho, não tem acerto.
Não tem como comprar. A lei é a lei. Pois não. Então, mas Deus permite que tenha essa colocação. Creram todos os que estavam destinados ao eterno. Acreditaram nisso. O oposto daquele escândalo, né? É completamente o oposto. Realmente, é isso mesmo. Mais perguntas, mais comentários? Maia, Pois não, sim. será que nós temos uma preparação quando estamos voltando para a Terra? Olha, Agostinho, nós todos, cada um de nós, antes de voltarmos, é mostrado para nós aquilo que nós podemos ver, não todo o passado. Porque se a gente for ver todo o passado, que ainda está pendente de reajuste, nós vamos entrar em parafuso. Então, aquilo que temos condição de assimilar, até um certo período nós assimilamos. Em cima disso, preparamos a nossa volta, auxiliados pelos programadores da espiritualidade, que vão até o nível do gens, programam no gens, o que vai acontecer. Então, Maia, eu li um livro, você leu também, do Carvalho Schur, 15 encarnações, não me lembro o nome do livro, só voltou 15 vezes. E uma coisa que eu não consegui entender foi o seguinte: eu não sei se a preparação é mal feita no plano espiritual, ou se a pessoa ela tem aquelas aulas, ela tem aquela reticência do passado, olha, você vai fazer isso para melhorar. Todos os espíritos aconselham e ele passa por aquela reciclagem. O que eu não entendo é que a pessoa chega aqui, ele não faz 1%, porque nós estamos atrasados demais. Sim, a teoria é fácil, mas a prática é complicada. Porque no nível evolutivo que nós estamos, a matéria tem um fascínio, tem uma atração estupenda em cima de nós. Nós não acostumamos a ficar olhando para baixo, esquecemos de levantar a cabeça, agradecer a Deus, ver a harmonia, o equilíbrio do universo, a beleza que é o universo. Não. Olha, vou dar um exemplo. Esses desvios monumentais de dinheiro que todo esse pessoal faz da área pública, o que vão fazer com isso? Vai ter um tempo hábil para ele usar isso? Fazer o que não tem. Não tem como usar isso. O próprio, não me lembro se foi, eu acho que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, 5, 6 anos atrás, numa manifestação, ele deixou claro o seguinte, que todos esses que desviam dinheiro público não vão pôr a mão no dinheiro. Para fazer o quê, caramba? Eu vou me alimentar com 300 gramas cada refeição, meio quilo. Não adianta pôr 30 quilos na minha frente. Não vou conseguir comer. Assim é com tudo. Os indivíduos acham que vão roubar, vão ter dinheiro. E daí fazer o que com isso? Tudo é limitado. O próprio Chico dizia, quanto mais coisas eu tenho, mais problemas eu tenho para resolver. E nós não viemos para ficar definitiva e eternamente aqui na matéria. É momentânea, transitória. 100 anos, olhe lá. 100 anos aqui é o relâmpago lá. Termina rapidinho. Então, não é que é mal planejado. É perfeitamente planejado. Nós é que falimos quando chegamos aqui. Nós nos envolvemos com a matéria, não queremos cortar os vínculos com as experiências anteriores e batemos a cara no chão. E a nossa teimosia também. Muita teimosia, muita teimosia. Mas, Marta, nesse caso, nós temos um guia espiritual. O Espiritismo isso aí, temos um guia espiritual. Essa reminiscência que nós estamos trazendo, esse guia espiritual não estaria apto a bulinar na nossa cabeça, fulano, olha, você tratou isso, você está fazendo isso. Ele fala, ele cansa, mas nós não ouvimos. Ele cansa, ele fala, e nós não estamos nem aí, Agostinho. Não estamos nem aí, como se diz na gíria. Eles cansam de tentar nos ajudar. Acho que pode vir até mensagem que a gente olha, não sei, né?
E aí o que acontece? É só ele cuidar. Ele falar, ele fala, mas ele não impede, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós é que vamos tomar a decisão. Agora, se nós formos insistir em não seguir a beleza do universo, preparar nossa violinha por dentro do saco, ó, Kiro, vambora. Vambora. Na grande mudança que a lei do progresso vai impor ao planeta Terra, como diz aí a doutora no livro, 2/3 vão embora. Estaremos no meio, vamos embora para lá. Aí a coisa fica difícil. Aí quem sabe, numa dificuldade maior, a gente, opa, não é esse o caminho. Está em nossas mãos. Nós é que sabemos para onde nós queremos ir. Nós é que tomamos a decisão. Eles estão sempre nos ajudando. Eles não desanimam. Mas a decisão é nossa, sempre nossa. Mais comentários? Mais perguntas? Sintonizar a frequência, né? Não, e dura que a gente sintoniza. À noite a gente se encontra. Na hora que dorme, na hora que dá umas cochiladas. Aí falam, comentam. Mas não estamos nem aí. Chega aqui e esquece tudo. Matéria fala mais alto, os prazeres da matéria. Alimento, enfim, o que a matéria nos oferece. Então, fala muito alto ainda no nível evolutivo que nós estamos. Complicado. Mas é o caminho que nós temos que seguir. Não temos alternativa. Comentários? Mais perguntas? Então vamos dar continuidade. O Paulo e Barnabé, que eles saíram, foram para Icônio e Listra. Há alguns distúrbios lá também. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus, assim como de gregos. Mas os judeus que não acreditaram excitaram-se, exasperaram o ânimo dos gentios contra os irmãos. A história se repete outra vez. Entretanto, demoraram-se ali bastante tempo, falando ousadamente no Senhor, que dava testemunho da palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem milagres e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. E como logo houvesse um movimento dos gentios e dos judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, eles, sabendo-o, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a circunvizinhança, e ali pregaram o Evangelho. A vida não foi fácil desses primeiros apóstolos nossos, não, meus amigos. Tanto não foi fácil que Paulo, não vamos nem falar de Paulo, dos apóstolos em si, dos 12 apóstolos, somente um teve morte natural, João. Os outros foram, via de regra, decapitados, enforcados, jogados do alto da torre e por aí afora. E o Paulo, o que aconteceu com ele? Também decapitado. Não foi fácil. Pedro morreu de cabeça para baixo. Pedro morreu pendurado de cabeça para baixo. O único que teve morte natural foi João Batista, João Evangelista. Não João Batista, João Evangelista. Então vamos ver os comentários de Carvalho sobre esse pedaço também. A tarefa apostólica não deslizou no mar de rosas. Eles tiveram de arrostar embaraços e afrontar o espírito de sistema arraigado nas massas materializadas. Bater de frente, ensinar coisa nova. E aí? É o que eu falei há pouco.
Olha aí, olha, vou perder a moleza aí, eles não vão te trazer mais os cabritos, as ovelhas, não vão te doar mais nada, porque vocês não têm que receber nada disso. Mata, vamos acabar com eles, mata, tira eles da nossa frente. Então vai acabar a nossa mordomia, as nossas benesses. O ser humano é sempre o mesmo, até hoje. Continua Carvalho. A seu turno, as autoridades, ao invés de desempenhar o seu papel como distribuidores da justiça, vão sempre de encontro, bate de frente às verdades que surgem e o espírito liberal que incentiva os pegureiros do bem. Eles sempre foram podados. Não, isso não é verdade, isso é mentira, a verdade é a nossa. Aquilo que nós estamos fazendo já há muito tempo, está trazendo de novo, é tudo mentira. Autoridades e padres, Carvalho falando, sempre de braços dados, representando a nobreza e o capitalismo, em todas as épocas, tem sido a vergasta dos libertadores, que, empunhando o farol divino do progresso, se esforçam para iluminar aos homens o grande ideal da perfeição. Quer dizer, a pessoa que é contra as verdades que são trazidas é muito grande. Repito, não querem perder as benesses do mundo material. Porque nós não temos que ficar ajudando no aspecto aqui de idolatrando pessoas porque falam, porque são da religião A, B, C ou D. Não, nós temos é que nos dirigir a Deus, a Jesus, a Ele sim, aos espíritos superiores, mas não ficar idolatrando pessoas aqui na Terra porque são da religião A, B, C, D ou E ou F, qualquer que seja. O que devemos fazer, como agir? É fácil. Cristo deixou muito claro: amem a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Só isso. Quer ajudar? Faça a caridade, que esta não sabe o que esta fez. Não precisa ficar dizendo: oh, olha, eu fiz. Não, não há necessidade. Nós temos que prestar conta para o Pai. Eu, como Pai, assim como todos nós, falamos diretamente com Ele. Não precisamos de intermediário. Continuando então. Uma coisa interessante, entretanto, se nota que no tempo do cristianismo, apesar do ódio judaico, se dava aos apóstolos permissão para falarem nas sinagogas. Por que se dava a permissão? Porque eles eram judeus. Senão não falariam não, pode crer. Gente. Os espíritos romanos e protestantes, nesse ponto, são mais estreitos, mais acanhados, mais sectários. Quem poderá se erguer numa dessas igrejas para expor as suas ideias? Igreja evangélica, na católica, ou lá na igreja evangélica, católica, fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui. Alguém vai me permitir? Não, não vai. No judaísmo hoje, se eu quiser fazer, eu faço? Não, também não. Não permite. Não existe isso. Cada credo é o seu credo. E na hora que a gente bate as botas, botou o pijama de madeira, como é que fica? Nós vamos nos encontrar com quem? Com Deus ou com Jesus? Com a nossa consciência. E aí? Choro e ranger de dentes. Oh, olha a chance que eu tive, joguei fora, não aproveitei, fiquei seguindo A, B, C ou D, tive, vi aquilo, não quis seguir, não quis pensar, fiquei preguiçoso, não fui atrás, me acomodei. Eu comigo mesmo, com a consciência. Por isso, os apóstolos vieram em todas as épocas tentando mostrar o caminho. Mas nós nos fazíamos de cego. Continuando. Ninguém,
é a resposta à pergunta feita. Entretanto, as igrejas e templos são propriedades do povo. É o povo quem os constrói, quem mantém essas igrejas, quem as embeleza. Mas o padre é o seu legítimo proprietário. Ele faz das casas de oração o que quer, permite e veda a entrada nos templos a quem lhe seja conveniente ou inconveniente. Enfim, nós concluímos desta colocação que uma grande parte do povo recebeu a crença e ficou ao lado dos apóstolos. Estes, vendo-se ameaçados, retiraram-se para outra cidade de Listra e Derbe, onde foram a mesma finalidade, pregar o Evangelho. Em Icônio, os apóstolos fizeram grandes prodígios, ou seja, entre aspas, grandes milagres. Muitos fatos espíritas se desdobraram aos olhos do povo para lhes fortificar a crença e demonstrar que a doutrina de Jesus não é uma coisa abstrata, como pensam alguns, mas um todo concreto, composto de filosofia, moral, alicerçado por fatos psíquicos demonstrativos da imortalidade, da reencarnação. Então vejam, foi fácil? Não, não foi. É fácil hoje? Não. Por que não é fácil ainda até hoje? Porque nós somos acomodados, nós seres humanos. Nós vemos as coisas erradas acontecerem e qual é a nossa reação? Parábola do bom samaritano. O sacerdote, o levita, passa ao largo, não quer nem saber, mas o bom samaritano vai e ajuda aquele que foi assaltado e está se esvaindo em sangue. É assim que nós estamos agindo, meus amigos e amigas. Nós não mudamos, vamos pensar que o ser humano ficou bonzinho. Não ficou não, muito pouca coisa mudou. Por que será que vai haver uma grande chacoalhada em tudo isso? Porque não tem jeito, ou nós chegamos pelo amor, ou chegamos pela dor. Pelo amor, Cristo já em 69, em julho de 69, pediu uma moratória para o conselho de todos os governadores dos planetas do sistema solar, pediu uma moratória de mais 50 anos para o nosso planeta. Vai vencer 2019. Mudou alguma coisa de 69 até hoje? Piorou. O que era certo ficou errado, o que era errado está certo. Qual é a busca? O que nós estamos buscando hoje? Veja as coisas que acontecem, abertamente acontecem. A moral está jogada no chão. Ao invés de crescer, acabou. Ao invés de predominar, a asa da sabedoria está uma beleza. A moral que tinha um pouquinho, sumiu de vez. Sumiu de vez. Como é que nós vamos voar? Vocês estão percebendo como está difícil? Comentários, perguntas? O que fazer? O que fazer? Nós seres humanos, não é brasileiros, nós seres humanos, estamos bastante acomodados, mas felizmente estão havendo reações que não precisavam ser de ferocidade, de briga, de morte. Podia ser simplesmente manifestações pacíficas. O que está acontecendo? Primavera Árabe, para falarmos hoje, Ucrânia, aqui no Brasil também, e por aí a gente vê. São manifestações que cada vez vão acontecer mais. Porque nós, seres humanos, não estamos querendo olhar para fora e ver a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio que existe no universo. Nós estamos querendo seguir aquilo.
Queremos seguir a matéria, porque eu sou eterno na matéria, eu não vou morrer nunca. Eu vou ser dono disso, vou ser uma autoridade eterna aqui, vou mandar, vai ser assim. Até no dia seguinte, quando dá um infarto, dá um AVC e acabou. Liquidado o assunto. O orgulho vai para o beleléu. O orgulho vai para isso, caixa preta. Não é fácil, gente. Nós estamos sendo convidados para mudar a nossa forma de ser. E nós não mudamos. Estamos com grandes dificuldades. Mas, lamentavelmente, vamos passar por momentos difíceis. Ficaremos aqui, não sei. Vamos pegar nossa matula e vamos embora para outro planeta? Também não posso afirmar, mas que 2/3 da humanidade vai embora, vai. Olha lá. Algum comentário, alguma pergunta mais? Vamos lá, gente. Vamos animar aqui na conversa. Então vamos na continuidade. Vamos ler mais um Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículos 8 a 18. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo desde o seu nascimento, e que nunca tinha andado. Ele ouvia falar Paulo, e este, fitando os olhos dele, e vendo que tinha fé de que seria curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. A multidão, vendo o que Paulo fizera, levantou a voz em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma humana desceram a nós. E chamavam a Barnabé, Júpiter, e a Paulo, Mercúrio, vou repetir para melhorar. Os deuses em forma humana desceram a nós e chamavam a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, que eram os deuses romanos, que estavam em frente da cidade. O sacerdote de Júpiter, que estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas e queria sacrificar com a multidão, porque esses deuses romanos aceitavam sacrifícios naquela época. Então eles disseram que Barnabé seria Júpiter e Paulo seria Mercúrio. Então vamos fazer um sacrifício para ele. Mas os apóstolos, Barnabé e Paulo, quando ouviram isso, rasgaram os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens da mesma natureza que vós, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo aquilo que nele há, o qual, nos tempos passados, permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, e contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimentos e os vossos corações de alegria. Dizendo isto com dificuldade, impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 8 a 18. Então veja como era fácil. Não, esse é o Deus tal, vamos fazer um sacrifício para ele. Isso porque os deuses romanos aceitavam o sacrifício. Então vamos fazer um comentário rápido sobre a cura do coxo. Ela foi efetuada pelo mesmo processo da cura do coxo do templo, lá na Porta Formosa,
Pedro efetuou. Paulo possuía também, como Pedro, o grande dom de curar os doentes. Era, como dissemos, um dos sinais que envolviam os apóstolos. A fé contribui muito para o sucesso dessas curas. Jesus dizia àqueles que lhe pediam o restabelecimento da saúde: se tiveres fé, tudo é possível. Então veja, a cura está dentro de nós. Se nós não buscarmos a partir de nós, de fora não vem. Milagre não existe. Precisamos estar bem conscientes disso. Sem dúvida, esse fenômeno, como todos os demais catalogados nos evangelhos e que o Espiritismo reproduz, produzem grandes sensações. Foi o que aconteceu em Listra. Admirados do fato surpreendente que acabavam de observar, não só o curado, como todos aqueles que presenciaram o fato, julgaram de acordo com as suas ideias primitivas, que Paulo e Barnabé eram deuses que haviam baixado na terra. Submissos aquele povo então ao politeísmo, sem noção da verdadeira religião que ensina aos homens todas as coisas, estavam eles já prontos para oferecer a esses deuses, Paulo e Barnabé, touros, grinaldas, como era o costume. Mas os apóstolos, cientes e compenetrados de seus deveres e fiéis à sua missão, repudiaram imediatamente as ofertas, os holocaustos e as orações, fazendo-lhes ver que Deus não permite essas coisas, pois sendo Ele o dono de tudo, não compete a nós oferecer-lhe dádivas nem sacrifício. Então veja, olha a forma como nós tínhamos, barganhava com Deus. E o que vocês acham que é fazer promessa? É barganhar com Deus, barganhar com Jesus. Se eu vou fazer, se... Gente, cai fora dessa bobagem, isso não existe. Fazer barganha com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. Se eu não tiver merecimento e não tiver fé, mas não vai acontecer nada. Primeira coisa, eu tenho que ter fé. Acreditar, confiar e fazer por merecer. Porque ninguém veio passar férias aqui. Ninguém. Nós viemos corrigir bobagens do passado e bobagens terríveis. Que é bom nem mexer, deixa quietinho. Essa coisa é muito séria. O sinal do apostolado é o desinteresse e a humildade. E esses apóstolos deveriam fazê-lo realçar para que a doutrina que pregavam fosse aceita em seus princípios constitutivos, a fim de verdadeiramente poder salvar as almas. É você. Observe com atenção, o leitor, a vida dos apóstolos, os seus atos, a sua pregação, e digam com a mão na consciência se os sacerdotes atuais imitam porventura alguns dos feitos desses grandes instrutores da humanidade. Está aqui, meus amigos. Então, para concluir, nós vamos dizer o seguinte: Carvalho diz o seguinte: eles davam e não recebiam, eram perseguidos e não perseguiam. Todas as suas palavras, todos os seus atos eram outros tantos louvores ao Deus vivo, que fez a terra e o céu, o mar e tudo que nele há. Repeliam as glórias, repudiavam os louvores, execravam o maldito ouro, que tanto escraviza os sacerdotes do nosso tempo, e sofriam injustas perseguições, louvando sempre ao Senhor e dando bom testemunho que de fato eram cristãos. E aí o Carvalho dá esse finalzinho. Eles, os apóstolos, eram cheios de poder,
porque eram humildes e verdadeiros. Por isso o Espírito seguia seus passos, provendo-os de tudo aquilo que necessitavam. Então veja, está em nossas mãos, meus amigos. Se quisermos andar, temos que movimentar as nossas pernas, movimentar as nossas forças internas. Alguma pergunta, algum comentário? Muito obrigado a todos. Legal, vamos passar então para a doutora Marlene.